Boa tarde, pessoal. O objetivo da nossa aula hoje é fazer aquela última atividade que vocês tiveram aí que fala sobre PG, ok? Então aqui só alguns lembretes que vocês já devem ter visto aí no conteúdo. Em relação, como que eu vou saber se é PG, classificar a PG, se ela é crescente, decrescente, constante ou oscilante? Quando a minha razão, que é representada pela letra Q, der maior que 1, ela é uma PG crescente. Quando a minha razão for igual a 1, a minha PG é constante. Quando a minha razão for maior que 0 e menor que 1, a minha PG é decrescente. E quando a minha razão for menor que 0, ou seja, negativa, ela é uma PG oscilante. Ok? Vamos para atividades então. A primeira atividade diz o seguinte. Vocês vão seguindo aí porque não tem como eu mostrar aqui, tá? Número 1. Determine os 5 primeiros termos de cada PG. Então aqui eu tenho, ó. Letra A. Ele me deu o A1, que é o primeiro termo da PG, que é menos 2. E me deu a razão, que é uma constante. Essa razão é 7. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei o A1, então, automaticamente, se é uma PG, o A2 é igual ao A1 vezes a razão. O A3 é igual ao A2 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, se eu pegar um termo, quinto termo, por exemplo, e quero descobrir o sexto, é só eu multiplicar por sua razão da PG, ok? Então aqui, ó, A2 é igual a A1 vezes a razão. Então o A2 é igual ao A1, que é menos 2, vezes a razão, que é 7. Então chegamos à conclusão que o A2 é igual a menos 2 vezes 7 dá menos 14. E agora nós fazemos o outro. O A3 é o A2. O A2 nós acabamos de achar. Ó. Então vamos lá. A3 é igual ao A2, que é menos 14, vezes a razão, que continua sendo a mesma. A razão é a mesma que foi dada no exercício. E agora a gente multiplica. Então A3 é igual a menos 14 vezes 7. Menos 98, ok? Próximo, acabamos de achar o A3, então o A4 é o A3 menos 98 vezes a razão, que é 7, ok? Então agora a gente multiplica. O A4, então, é igual a menos 98 vezes 7. Dá menos 686. E o último termo, que ele pediu, os 5 primeiros termos. Ele deu o primeiro e a gente construiu os outros 5. Então, o último termo, A5, é igual ao A4, menos 686, vezes a razão, que continua a mesma 7, ok? Então, multiplicando, A5 é igual a 686 vezes a razão, que é 7. Dá menos 4.802. Então, os 5 primeiros termos da PG, da letra A, é o A1 que ele me deu, menos 2, e o resto que a gente encontrou, menos 98, menos 686, e o quinto termo, menos 4.802.
1802 e assim por diante, tá? Tá aí a letra A da PG, da número 1, tá? A letra B. A letra B ele me deu que o A1, que é a B, é igual a menos 3 e a minha razão é igual a 5, menos 5. Então é o mesmo processo, ele quer os 5 primeiros termos, ok? Então vamos lá, o A2 é igual ao A1 vezes a razão. Então A2 é igual a menos 3 vezes menos 5. Chegamos que o A2 é menos vezes menos, mais 3 vezes 5, 15. Aqui está o A2. O A3 é o A2 vezes a razão, certo? A3 é igual, o A2 nós achou lá, ó, 15 vezes a razão, que é menos 5. Então, A3 é igual, mais vezes menos, menos 15 vezes 5, 75. Achamos o A3. O A4 é o próprio A3 que nós acabamos de encontrar, vezes a razão. Então, A4 é igual a menos 75 vezes a razão, que é menos 5. O A4 é igual a menos vezes menos, mais 75 vezes 5. 375. E o último, que é o A5, é igual ao A4 vezes a razão. Então, A5 é igual a 375 vezes a razão, que continua sendo menos 5. Tá? A5 é igual a 375 vezes menos 5. Mais vezes menos, menos 375 vezes 5 dá 1875. Então a PG, com os 5 primeiros termos, o A1 que ele me deu é menos 3. Depois a gente achou os outros. Mais 15, menos 75, mais 375. E o último termo, que é o quinto, menos 1875. Aí está os 5 primeiros termos da PG. Beleza? Esse é o exercício de número 1. Então tem mais uma letra, que é a letra C. Essa aí eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Ok?